Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão RVC, seu programa que fala bastante de política, até porque o ano que vem, 2020, é ano eleitoral e sempre a gente convida pessoas importantes, personalidades do mundo político para bater um papo com a gente. E hoje meu convidado é o deputado estadual Sérgio Vitor, do Partido Novo. Sérgio, prazer em tê-lo com a gente, tudo bem? Prazer todo meu, muito obrigado por me receber aqui novamente. Fico contentíssimo de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente está fazendo. O Sérgio foi eleito pela primeira vez nas eleições passadas, eleito deputado estadual. É um dos representantes da região metropolitana do Vale do Paraíba. Aliás, são dois representantes, né? O Vale está com pouca gente na Assembleia Legislativa, né, Sérgio? Isso dá um peso maior para você ou não? Bom, eu sempre falo muito isso, né? A gente tem 2 milhões de eleitores aí, mais ou menos, e a gente só tem 2 representantes na Assembleia Legislativa, de 94. Pelo número de eleitores, daria para eleger 5, 6, 7 pessoas. E no Congresso Federal ainda pior, né? Temos apenas um representante Vale Paraibano. E isso é ruim, porque acaba acarretando um pouco mais de trabalho para você e para a Letícia, que foi eleita em São José dos Campos? Com relação ao trabalho, eu acho que não sei se muda muito, né? Acho que como cidadão aqui do Vale, o peso é maior porque você tem menos braços para buscar benefícios e ações do governo para cá. Então isso é ruim, como cidadão Vale Paraibano, a gente tem menos poder político para trazer coisas boas para cá e a gente acaba tendo menos retorno do imposto que a gente paga. Sim. Eu acho que isso é o grande problema nosso, né? Sei lá, tem regiões que têm muito mais representantes, tem muito mais força política para grandes obras de infraestrutura, para mais recursos para a saúde. Entendeu? Então acho que esse é o grande desafio nosso como Vale Paraibano. O Sérgio nasceu em Tremembé, né? Isso. Mora em Taubaté, tem empresa em Caçapava, é sócio de uma empresa em Caçapava, já atuou também em São José dos Campos. Morei em São José 10 anos, tive empresa lá, tive empresa em Jacareí. Me considero um bom Vale Paraibano. Bom Vale Paraibano. Estudou nos Estados Unidos? Isso. Fiz faculdade. Com 16 anos tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, aí acabei ficando lá até a faculdade. Depois, quando voltei com 22, comecei a empreender em São José e fui morar lá. E nas eleições de 2018 foi a sua primeira eleição, sua primeira participação? Minha primeira tentativa, minha primeira decisão de participar da política como candidato, né? E surpreendentemente, até para mim, consegui conquistar a minha vaga na Assembleia. Então, o que fez você, um empresário jovem, né, constituiu uma família recentemente, tem filho pequeno, enfim, decidir se candidatar e de uma hora para outra, poxa, estou eleito. E daí, né, essa mudança na vida? É uma mudança drástica, né? Eu acho que eu me elegi com 31, então para a turma da minha idade que está empreendendo é um momento de construção de patrimônio, construção de família. Então tem um custo pessoal muito alto na decisão de entrar para a política, mas a missão, o propósito faz valer a pena e eu tenho que me desdobrar ainda mais para conseguir ser um bom pai, um bom marido e um bom político também. Tem que ser um bom deputado também para a nossa região. Ô Sérgio, eu já entrevistei o Sérgio aqui logo que ele foi eleito, né, por ser da região do Vale do Paraíba, esteve aqui com a gente no Jornal Mais Notícias e ele falava exatamente desse conceito do Partido Novo, que é uma coisa diferente. Algo que a gente não estava assim, muito acostumado, né, com essa chamada velha política. O que de fato de novo vocês trouxeram? O que vocês estão fazendo de diferente? Legal, bom. Eu sempre brinco que a parte mais inovadora do Novo é cumprir o que promete. Então, tudo que a gente falou durante a campanha, você vê uma consistência muito grande nos eleitos, tanto no Congresso quanto na Assembleia, e nos vereadores que a gente já tinha. Hoje a gente tem até um governador do estado de Minas Gerais que está conseguindo executar aquilo que a gente falou. Claro que obviamente que tem alguns ajustes, mas explicados, né? Então, em alguns momentos a gente errou no discurso, mas a gente não tem compromisso com o erro, então corrige e refaz o discurso e a prática, né? Mas vamos lá, a gente abre mão dos privilégios, carro oficial, motorista, auxílio moradia, reembolso de saúde, porque os salários já são altos e a gente acredito que tem que dar o exemplo. Outra coisa legal, a gente usa menos da metade da verba de gabinete, então eu tenho lá R$33 mil por mês que eu posso gastar com coisas diversas. Eu não uso nem 10%, mas
a gente economiza bastante. Com o número de funcionários também, a gente tem direito até 32 assessores. Hoje eu estou com 9, já tive 6, já tive 7, mas vou me limitar ali a 10 pessoas no máximo, porque acho que é o importante. Então, claro que isso não é o core, não é isso que vai mudar o Estado, mas é só para dar o exemplo. Então, eu sozinho vou economizar mais ou menos R$2 milhões por ano com as economias que eu faço. Se os 94 fizessem, ao longo de 4 anos, vai próximo de R$800 milhões. É muito dinheiro. Então, você tem que começar o exemplo e você tem que começar a olhar as pequenas coisas também, porque de pouquinho em pouquinho o orçamento do Estado fica inchado e a gente não gasta com o que é essencial. Porque a ideia que muita gente faz do político, e aí a gente volta a falar da velha política, é do excesso de gasto, né? Enche de gente como assessor, usa tudo que tem direito de usar de verba. Carro, quer dizer, você nem o carro da Assembleia você utiliza? Nem o carro, em alguns momentos confesso que faz falta, que eu viajo bastante, mas, de novo, é para você colocar a régua lá em cima e dar o exemplo. Eu não uso muito esse termo de velha e nova política, porque assim, tem gente que consegue justificar ter todas as pessoas na equipe ou gastar bastante recurso. O que a gente cobra, e até uma das nossas frentes também, é que tenha transparência nesse gasto, justifique e que faça valer a pena, né? Então, os cargos, a gente fez contratações técnicas e não políticas. Então, você tem um monte de gente, 32 assessores, às vezes você coloca assessor naquela região só para ficar ali fazendo política com... Não tem entrega real, né? A gente tem um papel muito claro, fiscalizar o executivo e propor leis, ajuste de leis, enfim. Então, se você não está fazendo essa função, você está usando aquele cargo em benefício próprio da próxima eleição. Esse é o primeiro ano do seu mandato. Isso. Como é que você está sentindo esse primeiro ano? Você ficou assustado com muita coisa lá dentro na Assembleia? Estava dentro daquilo que estava planejado? Como é que está o seu sentimento hoje? Olha, é difícil dizer dentro do planejado. A gente fez um planejamento estratégico com a equipe do gabinete, mas não é trivial. A gente demorou um tempinho para aprender como é que funciona a casa. O mais legal é você poder fazer tudo de forma técnica. E isso muda tudo. Então, a sua equipe técnica você consegue entregar mais. Se a gente está preocupado com entregas reais, a gente quer fazer um diagnóstico da situação hoje, entender os números, os dados, tomar decisão baseada em evidência. Então, a gente tem um cientista de dados no gabinete para conseguir captar todos os dados e falar, olha, realmente isso aqui é mais importante, essa ação é mais importante agora porque você consegue explicar, né? A fila de espera na saúde é maior, essa região tem menos recurso, então você consegue tomar decisões mais inteligentes e fazer o recurso, o dinheiro público valer, né, ser bem utilizado e dar mais retorno. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo. Estou aqui recebendo hoje o deputado estadual do Partido Novo, o Sérgio Vitor, que é da nossa região, meu convidado aqui no Conexão RVC. Então eu convido você, né, uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente vai retomar o nosso bate-papo. Continue o Conexão RVC, volta em instantes. Estamos de volta com Conexão RVC, seu programa que fala bastante de política, até porque ano que vem é ano de eleição, né, 2020. Vamos às urnas, eleger prefeitos, vereadores. Hoje, meu convidado aqui no Conexão é o deputado estadual Sérgio Vitor, do Partido Novo. Sérgio aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, está no seu primeiro mandato. Primeiro ano de mandato, né? Na verdade. 8 meses aí. 8 meses, você vê. É porque a posse é no início de março. É em março, né? Então... É verdade, então nem um ano. É verdade, a posse do deputado em São Paulo, 15 de março, mas não é uma regra do país, né? Tem assembleias que assumem antes. Só o Estado de São Paulo é a última, mas acho que já aprovaram no final do ano passado a mudança de regra, mas acho que vai começar em 2026, 2026 começa no dia 1º de fevereiro. Tá, então já tem essa pequena mudança, mas é verdade, ele assumiu em março. Ou seja, vamos falar do seu trabalho na Assembleia. O que você conseguiu trazer para o Vale do Paraíba? Quais as suas principais frentes? O que dá para falar do teu trabalho? Legal, vou tentar separar por bloco aqui das áreas essenciais mais importantes que a gente considera. Então, na área de segurança, a gente combinou, junto com a Agenvale, né, a agência da região metropolitana do Vale do Paraíba, a gente está trazendo um projeto de São Paulo chamado City Câmeras aqui para a região. Está na fase de construção dos documentos para fazer um chamamento público. O que ele faz basicamente é conectar as câmeras privadas numa plataforma onde a polícia tem acesso.
Tá. Então, essa parte é legal. Aumenta o número de câmeras, aumenta a visibilidade da polícia, aumenta o poder investigativo, aumenta o poder preventivo, né? Porque com as câmeras conectadas, o bandido vai pensar 2 vezes, aumenta a chance de ele ser pego, né? Então, imagina que legal o policial conseguir olhar no celular dele e ter acesso às câmeras de comércio, de prédios, enfim, que queiram se conectar, obviamente. Isso, né? Iria auxiliar do COI ou não? Seria um aplicativo, alguma coisa separada? Ele é complementar ao COI. Tá. Nesse caso do City Câmeras, a gente quer fazer uma plataforma, a gente não quer ter várias pessoas assistindo o tempo todo. Então, não vai ter gente assistindo as imagens. Tá. Mas quando preciso for, está ali disponível para acesso. E aí, o COI já é mais intenso ali, né? Tem equipes assistindo, olhando. Aqui é mais preventivo e investigativo. O COI acompanha mais o movimento real, né? E ao mesmo tempo, isso aqui também não tem custo para o poder público, porque eu falo por mim, quando eu era comerciante, quando eu tinha minha empresa no centro de Jacareí, eu tinha câmera conectada com outros parceiros e um espaço na associação comercial ali perto, para que se tivesse alguma necessidade, a polícia poderia ir lá direto e já pegar a informação. Hoje, com o uso de tecnologia, está muito mais fácil, dá para conectar no celular, enfim. E é barato para o comerciante, hoje ele já paga uma empresa, ele pode conectar as imagens nessa plataforma. Sim. Para segurança, esse é um dos projetos nossos, acho que é o mais legal, deve sair ao longo do ano que vem. Agora tem toda a parte burocrática, né? Mas deve estar na rua aí até o meio do ano que vem. Na saúde, a gente fez um edital público para receber pedidos para emendas parlamentares. Então, a gente abriu para quem quisesse mandar. A gente recebeu vários pedidos da região. A gente validou tecnicamente com a Diretoria Regional de Saúde e com base nos números que eu falei para vocês, quem que tem mais necessidade, que instituição que já está fazendo uma boa gestão, porque também não adianta mandar dinheiro para uma entidade que não está conseguindo gerir bem os seus recursos atuais, não dá para colocar mais recursos. Tem que fazer uma espécie de prestação de contas para conseguir o benefício. A gente analisou projeto por projeto, né? Quem que atendeu uma demanda real, projetos que reduziriam o custeio do hospital ou da entidade. Sim. Então, hoje, ou agora no final de novembro, foi o prazo para colocar no orçamento todas as emendas. Então, foi feito de uma maneira técnica, validado com a Secretaria, validado com a Diretoria Regional, validado com as instituições e com base em dados, para onde a gente vai destinar as emendas parlamentares para a gente tentar fazer valer o dinheiro público. Né? Vereadores da região procuram vocês? Procuram bastante e é válido, né? Normalmente o vereador procura pedindo uma ajuda porque ele recebe mais diretamente o cidadão, né, na ponta, o munícipe ali. Sim. Mas normalmente, e não é uma crítica, né? É só a questão, eu também não saberia fazer um projeto técnico, normalmente o político não sabe fazer a solicitação de um projeto técnico. Normalmente vem da instituição, da entidade, mas os vereadores podem ser um grande ponto de conexão dos deputados. Na campanha, eu me lembro que você falou muito em desenvolvimento, inovação, você trabalha muito com isso. Isso significa geração de empregos também? Como é que está essa área? Então, e aí eu vou conectar isso com inovação e educação, né? Hoje a gente tem muitos desempregados, né? E ao mesmo tempo na área de tecnologia e inovação tem vagas abertas que não conseguem ser preenchidas. Então, junto com um grupo de colegas, empresários, empreendedores, startupeiros, a gente está tentando conectar essas vagas abertas com os colégios técnicos, escolas de programadores, escolas que ensinam algum curso, né, na área de tecnologia e inovação, para diminuir esse gap. Então, quais habilidades que as empresas estão precisando e escolas, como é que vocês vão ensinar isso de uma maneira que ele consiga um emprego mais rapidamente? Então, a gente está fazendo um trabalho legal com vários empresários aqui da região para tentar diminuir esse espaço entre a pessoa procurando emprego e a vaga aberta. Então, acho que na educação e qualificação e área de inovação, acho que esse é o grande... Se você falar com qualquer empresário hoje da área de inovação, ele vai falar, meu problema é gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando a gente comentou com algumas pessoas que o Sérgio viria aqui, aí como deputado estadual, aí perguntaram, sugeriram, né, duas questões para você. O prolongamento da Carvalho Pinto, se isso está em pauta na Assembleia, e também o trem aqui na região que o Dória prometeu, enfim, não sei quanto tempo isso vai levar, se vai virar uma realidade, mas isso está sendo discutido lá, essas duas questões, por exemplo? Não. E esses são dois ótimos pontos que remetem àquela pergunta inicial que você fez. A falta de deputados, políticos, representantes da região faz diferença? Faz. Faz. Porque normalmente as regiões que têm mais representantes têm mais poder para brigar pelaquela fatia do orçamento para destinar recursos para grandes obras. Então,
O prolongamento da Carvalho Pinto, eu e a minha equipe já fomos diversas vezes ali na Artesp e no DR perguntar se tem estudo. Ninguém, na Secretaria de Logística e Transportes, ninguém nos mostrou nada. Tem uma vontade, mas não vai sair do papel. A gente já até conversou com a concessionária da Carvalho Pinto também para ver se Ecopistas, tinha... né? Eles têm vontade, mas falaram, olha, se não vier uma demanda do governo para solicitando, né? Porque custa caro um estudo de viabilidade ali. Mas tem muito turismo para o lado do Vale Histórico que ia ajudar demais. Já o trem também, o Dória prometeu, em algum momento aí eles começaram a falar que receberam um estudo que não tem desejo de viagem, que eu desacredito, até agora também não vi esse estudo. E que pena, a gente não tem muita força para brigar. Porque muitas universidades, né, nós estamos dentro de um centro universitário, facilitaria, né, deslocamento. Não, tem muita gente que mora da nossa região que trabalha lá. Exato. Já tem de carga, a gente queria um trem. E a Via Dutra também já não dá mais, né? A Via Dutra Carvalho Pinto, ia ajudar o trânsito em São Paulo, ia reduzir poluição, ia melhorar a mobilidade de recursos humanos, enfim. Só para fechar, a gente vai para o intervalo, também algo em relação ao Oswaldo Cruz, né? No trecho de serra, também não sei se há algum estudo para duplicação. Quer dizer, é que você falou, são coisas que, né, não é da noite para o dia também. Não é da noite para o dia. Toda grande obra de infraestrutura exige muito recurso, então não tem nenhum Estado, nenhuma União com bastante dinheiro, e a gente precisa melhorar a nossa segurança jurídica para conseguir captar recursos da iniciativa privada. Por isso que eu falo muito também de ambiente de negócio, de ambiente regulatório, porque se você tem um ambiente totalmente inseguro, com regras ruins, burocráticas, o custo do Brasil continua ainda muito alto, você não consegue atrair capital para fazer grandes obras. Muito bem, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, vamos entrar no assunto de eleições municipais, pode ser? Claro. Ano que vem é ano de eleição, não sei se o Sérgio vai ser candidato a prefeito de Taubaté ou não, mas a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Então não saia daí, Conexão RVC vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. E estamos de volta com Conexão RBC, seu programa que fala muito de política e agora muito mais, né? Porque estamos aí às vésperas das eleições municipais de 2020, trazendo sempre convidados especiais. E hoje o convidado é muito especial, é o deputado estadual aqui da nossa região, Sérgio Vitor, do Partido Novo. Sérgio, antes de ir para o intervalo, né, eu deixei uma coisinha no ar, o Sérgio pode ser candidato a prefeito de Taubaté. E aí, Sérgio, ano que vem é ano de eleição? Ano de eleição, não dessa vez, né? Não, dentro do Partido Novo a gente tem que cumprir o primeiro mandato inteiro, né? Tá. Uma regra, e eu acho uma regra bem justa, já que eu pedi voto para ser deputado. Mas a gente está com um processo seletivo aberto em Taubaté. Em São José já temos um candidato, um pré-candidato ou um postulante escolhido, aprovado no processo, que é o professor Agliberto. E em Mogi das Cruzes também, que faz parte da nossa região, onde eu atuo mais também. Já estamos na última fase do processo seletivo, esperando escolher um bom nome. Em Taubaté, há a possibilidade de ter um candidato a prefeito do Partido Novo? Sim, a gente está na fase, em Taubaté e Mogi, a gente está na fase final do processo. Tem pessoas ali fazendo as entrevistas. Então, tem uma bateria de entrevistas para avaliar se o candidato ou candidata bate, né, está de acordo com os nossos princípios e valores, os nossos posicionamentos. A gente quer ter uma unidade nisso. E se a pessoa tem capacidade de gestão para assumir um cargo como esse. Isso é um diferencial do Partido Novo? Porque eu nunca ouvi ninguém falar que, passou por um processo seletivo, por entrevistas, para ver se tem condição de ser candidato. Olha, é que assim... Ou isso é comum, eu não estava sabendo, mas é interessante isso daí. Comum não é. Agora, se é um diferencial, há diversas opiniões, né? Claro que tem gente que eu, obviamente, gosto bastante do fato de você fazer uma seleção para escolher os melhores. Tem gente que não gosta, mas eu respeito, mas assim... para mim, quem que você vai contratar para trabalhar na sua empresa ou que tipo de empresa você vai contratar para prestar um serviço para você? Você cria vários filtros de escolha, né, para te atender melhor, pelo melhor preço, ou na sua empresa que vai entregar mais resultado, que tem capacidade de entregar. Então, um processo seletivo que cria um filtro para ter um melhor match, né, para ter um melhor casamento aí de ideias, eu acho válido, importante
e é uma coisa que eu acho que o Partido Novo deve continuar fazendo. Tá, e você está disposto a ir com esses candidatos para a rua, para apoiar? Como é que é a postura do Partido Novo no caso de uma eleição municipal, que eu acho que vai ser a primeira também, né, do Partido Novo? Vai ser a segunda, né? Em 2016 a gente teve eleição em 5 municípios. Tá. Só em uma cidade que a gente teve candidatura para a prefeitura, né, que foi uma candidata no Rio de Janeiro. Então, somente uma candidatura a prefeito até agora. Então, vai ser uma novidade para a gente também, tem uma curva de aprendizado. Eu sempre falo que no Novo não tem pressa nenhuma para ter eleição em todos os lugares. A gente quer crescer de uma maneira consistente, seguindo os princípios e valores, mantendo a unidade de gente boa, porque a gente é feito por voluntários, lembrando que a gente não usa dinheiro público. A gente abre mão em respeito à pessoa que está trabalhando e pagando imposto, e que não faz sentido eu tomar esse dinheiro, né, o político tomar esse dinheiro do pagador de imposto. O imposto tem que ir para financiar serviços básicos, que é o papel do governo. Né? Então, em relação à cidade de Taubaté, que é a cidade onde você mora, enfim, o que dá para identificar, o que dá para fazer de diferente? Vocês já estão conversando em relação a isso, visando as eleições? Já, bom, tem várias frentes ali que dá para a gente trabalhar, né? A gente tem que fomentar mais empreendedorismo, a gente tem que, uma parte muito importante, melhorar o ambiente de negócio, informatizar mais todos os sistemas, modernizar código de obras, uma sala do empreendedor mais eficiente, onde a gente abre a empresa mais rapidamente. O que mais dá para fazer? Informatizar a educação, né? Hoje os professores eles têm que colocar as notas todas e as presença e falta ainda no papel. A gente pode ter mais dados e tomar mais decisão baseada em dados e evidência, né? Acho a gente volta naquela questão da tecnologia, né? Que você falou no bloco anterior. Eu sou muito entusiasta da tecnologia e acho que a gente tem que, de forma geral, olhar para os processos internos e buscar onde a gente pode reduzir burocracia, reduzir etapas para a gente ser mais eficiente, para a gente conseguir fazer com que o dinheiro público chegue na ponta. Você gosta de rede social? É ativo em rede social? Eu sou ativo, gosto bastante. Acho que a gente perde muito tempo com ela, mas hoje é necessário, né? É uma forma de comunicação rápida e veloz. Você consegue conversar com o eleitor, enfim. Não? Sim, inclusive... Hoje não o eleitor, né? Hoje o munícipe, né? O eleitor é época de campanha, mas você consegue dialogar, atender alguma coisa, enfim? Eu mesmo, claro que tem a equipe também, né? Mas eu ainda respondo as redes sociais, caso não seja eu pessoalmente respondendo, alguém que já sabe muito bem como eu penso, já validou as ideias. O meu WhatsApp pessoal também, eu uso mesmo de antes da campanha, durante a campanha, então só peço paciência porque tem bastante mensagem, mas tento responder a todas. Eu mando mensagem para ele, eu sei que demora um pouco, mas ele responde depois, a gente já está acostumado. Mas, Sérgio, um outro assunto agora que acaba nos preocupando, 6 cidades pequenas da região poderão deixar de ser cidades e passar a ser distrito de uma cidade maior próxima. São as cidades com menos de 5 mil habitantes que têm uma renda própria muito pequena. 10% da sua renda própria, mais de 10% é usado para financiar a máquina pública. E aí esses municípios poderão deixar de existir, passarão a ser distrito de uma outra cidade, como por exemplo, Lagoinha deixaria de ser a cidade de Lagoinha, passaria a ser um distrito de Taubaté, só para dar um exemplo. Aqui na região são 6. O que você pensa sobre isso? Essa é uma medida que deve ser adotada pelo governo federal. Olha, eu acho importantíssimo que a gente tenha essa discussão, porque, vamos lá, pergunta para qualquer cidadão, como é que você quer o seu dinheiro, o imposto que lhe é tomado, sendo gasto pelo poder público? Você quer que ele vá para pagar salário de político? Acho que a maioria, pelo menos todo mundo que eu perguntei até agora, falou que não. É claro que a gente pode flexibilizar essas regras, não precisa ser assim, né? Hoje, a renda do município ela é bem limitada, porque, infelizmente, a gente manda grande parte do nosso imposto para Brasília, uma parte mais para Brasília, no meio para o Estado e pouco fica no município. Então, não dá para falar que o município não é independente, porque tomam-lhe todo o dinheiro, né? Você mora em Pinda, você paga imposto em Pinda, mas 90% do imposto vai para Brasília. Então, a gente tem que repensar o Pacto Federativo como um todo. Agora, o nosso custo com máquina pública não justifica. Então, a gente gasta muito dinheiro com atividade meio, né? Pagando salário, pagando estrutura, pagando coisas que não voltam para serviço público. Então, essa discussão é muito válida, acho que é um ponto de partida. A PEC foi enviada para o Congresso e ali é o momento para a gente discutir, afinal, os ajustes.
Lembrando que quando se fala em extinção de município, não significa que vai acabar vão explodir todo mundo, não. Ele vai, a gente pode até discutir que em municípios pequenos tenham prefeito e vereadores com voluntários, sem salário. Tá. Ah, mas quem que trabalha de graça? Não, mas é porque no município pequeno você não tem uma demanda de trabalho. A pessoa ainda tem a empresa dela, ainda tem o emprego dela. Dá para ser como era antes, né? Eu acho que tem alternativas que a gente pode discutir e achar o melhor caminho, mas o fato é que a gente precisa revisar os nossos gastos com a máquina pública. Muito bem, olha, bacana o bate-papo aqui com o deputado estadual Sérgio Vitor, do Partido Novo, é da região metropolitana do Vale do Paraíba, está aí no seu primeiro ano de mandato, né? Seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Sérgio, você veio para Pindamonhangaba também, participou de um evento junto com o vereador Rafael Goff. Um minutinho só para a gente citar essa sua participação em Pinda, por favor. Rapidamente, como empreendedor, eu sempre reclamei da burocracia e achava que o ambiente de negócio era meio engessado. Então, a gente tem um projeto de lei na Assembleia chamado Código de Defesa do Empreendedor, onde a gente quer colocar um limite no quanto o Estado pode gerar de nova burocracia ou de fiscalização abusiva, em resumo, e colocar alguns limites para o empreendedor ter mais segurança jurídica e mais facilidade para empreender. A gente tropicalizou esse projeto para Código de Defesa do Empreendedor Municipal também, e vários políticos parceiros de diversos partidos toparam encampar a bandeira, e aqui em Pinda o vereador Rafael foi um deles, né? Então esse evento foi para discutir isso em âmbito municipal também. Perfeito. Muito obrigado, agradeço aqui mais uma vez. Sérgio. Obrigado a você. Obrigado. Valeu. Deputado estadual, recebi hoje aqui como nosso entrevistado no Conexão RVC, o Sérgio Vitor. E é isso, né? A gente vai a cada dia nos aproximando mais ainda das eleições municipais de 2020 e a RVC saindo na frente. Hoje, meu convidado, o deputado estadual Sérgio Vitor. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Até o próximo Conexão RVC. Até lá.